Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do canal Ler ou Não Ler e aproveitando o hype aí do lançamento do novo filme da série Jurassic World, Recomeço, hoje eu vim fazer o resumo do livro Jurassic Park, publicado em 1990 e que deu origem ao grande sucesso dos cinemas. A minha é a versão original, publicada aqui no Brasil em 1991 pela editora Círculo do Livro, em capa dura e com 473 páginas. É claro que a minha versão já está um pouquinho sofrida ali, afinal ela já tem a meia idade, será que eu estou sofrido também? Mas se você quiser adquirir essa daqui e outras versões mais novas, eu vou deixar o link ali na descrição e no comentário fixado. E se você comprar pelo meu link da Amazon, você também me paga ali um cafezinho. Já aproveitando para fazer o jabá, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Se você quiser me ajudar a fazer mais vídeos aprofundados como esse daqui, considere se tornar membro do canal. Por R$ 4,90 por mês, você me ajuda a adquirir títulos diferentes para resumir aqui para vocês. Mas se você não tiver condições de ser membro, não tem problema nenhum, aquele like maroto e a sua inscrição já me ajudam demais. E já aproveita para deixar aqui nos comentários também qual é o seu filme favorito da franquia Jurassic Park. Eu percebi que os meus vídeos estão bastante longos e que nem todas as pessoas acabam assistindo os vídeos até o final. Então, para que esse vídeo aqui não fique tão longo, eu espero, eu vou dividir esse vídeo, o vídeo sobre esse livro, em duas partes. Então, se você está assistindo aqui hoje, nesse dia, vocês entenderam, gente, a próxima parte eu vou lançar semana que vem, é isso aí. Se esse vídeo atingir 300 likes, eu vou fazer o segundo livro também, que é O Mundo Perdido, também no mesmo autor, Michael Crichton. A minha versão também foi lançada, não sei em que ano, mas é muito antiga, lançada pela Roku, e a gente completa essa duologia aqui então, beleza? Mas só se vocês derem o like aí. O livro começa explicando a importância da pesquisa da biotecnologia genética, especialmente porque nela não há limites nem barreiras. Ela é realizada ao bel prazer dos cientistas e das multinacionais. Houve uma corrida tecnológica nos anos 80 com diversas empresas brigando para chegar ali à vanguarda da engenharia genética. A International Genetics, ou a INGEN, entrou nesse ramo e acabou se envolvendo em um acidente que a fez decretar falência. Esse acidente, que durou apenas 2 dias, foi abafado e a maioria das pessoas que o presenciou acabou assinando termos de confidencialidade e a população mundial nem ficou sabendo de nada disso que aconteceu. E a proposta do autor é justamente nos contar como esse acidente aconteceu. O tom do livro, já adianto, ele logo de cara ali parece transmitir muito mais um horror de sobrevivência do que uma aventura. Ele é mais um Dino Crisis do que um Tomb Raider pra galera gamer, digamos assim. E eu já adianto pra vocês que, embora o filme de 93 tenha sido baseado no livro, eles são bem diferentes em vários pontos e ele tem desfechos bem diferentes também ao longo do livro. Fica comigo até o final para você descobrir quais serão essas diferenças, inclusive quem vive e quem morre no final, porque também temos diferenças. Logo no prólogo, nós estamos em uma vilazinha da Costa Rica, em que no meio de uma tempestade, uma médica ali no hospital vê um helicóptero da INGEN trazendo um homem ferido. Ela sabia que essa empresa estava construindo um resort em uma ilha da Costa Rica, mas ninguém mais sabia direito o que era aquilo lá. O homem ferido era um trabalhador que estava com 2 lacerações gigantes no ombro e na perna. Junto dele havia um executivo da INGEN que estava batendo o pé ali, dizendo que o ferimento tinha sido causado por uma retroescavadeira. A questão é que o homem não parava de gritar Raptor, Raptor. Ele acabou morrendo, tendo uma morte ali uma cena bem traumática, assim. No próximo capítulo também temos uma outra cena em que um casal estava de férias com a sua filha na Costa Rica e eles resolveram visitar uma praia deserta. Ao chegar nessa praia, a filha deles se distancia dos pais, procurando por animais diferentes, ali que ela tinha visto num livrinho, e ela acaba encontrando um pequeno lagarto que pula pra cima dela. Esse capítulo provavelmente inspirou a primeira cena do segundo filme do Mundo Perdido, em que uma menininha também tá na praia com os pais ricões e ela acaba sendo atacada pelos procompsognathus, ou comps ali pros íntimos. Esse capítulo serve pra gente entender uma coisa que nunca ficou muito clara nos filmes. Os dinossauros não estão isolados na ilha, eles já estão sim no continente. Embora esses ataques sempre sejam abafados pelo parque e pelo próprio governo da Costa Rica, o bicho já está pegando, e não só na ilha,
mas também na costa há muito tempo. Essa menininha foi levada a um hospital e tratada. Nesse hospital trabalhava um biólogo chamado Martin Gutierrez, que ao ouvir o relato ali dessa menininha, imaginou que fosse a mordida de um lagarto basilisco natural ali da Costa Rica. Porém, ele também começou a ouvir ali relatos de várias outras mordidas que eram diferentes da mordida desse lagarto basilisco, e ele resolveu ir lá procurar esse lagarto pessoalmente. Até que na praia ele achou o cadáver desse lagarto. Só que não era um lagarto basilisco. Os ataques no continente começaram a ser investigados, mas por uma série de erros de comunicação e burocracia, a identificação desse animal específico como um dinossauro ela demorou para acontecer, dando tempo então para que o parque conseguisse abafar esses casos. A ferida dessa menina também tinha uma espécie de gosma que parecia ser saliva, então eles coletaram essa amostra dessa secreção e enviaram para um laboratório da Universidade de San José, na capital da Costa Rica. E lá eles descobriram que havia uma espécie de veneno semelhante ao veneno das cobras, mas ainda mais primitivo. E também viram um tipo de proteína sintética que só poderia ser sintetizada em um laboratório. E só que daí, como não fazia sentido alguma coisa desse tipo, eles acharam que fosse algum tipo de contaminação e não deram muita bola. O livro corta para uma escavação de ossos de dinossauros em Montana, nos Estados Unidos, na qual a gente conhece o Dr. Alan Grant, um quarentão másculo ali. O livro até coloca que ele tem peitos muito fortes, que é pesquisador da Universidade de Denver e um dos paleontólogos mais famosos da atualidade. Nós também conhecemos a doutora Ellie Sattler, uma paleobotânica de 24 anos, que é aluna do Grant e trabalha com ele. Essa pesquisa do Dr. Grant, ela vem sendo financiada por um magnata chamado John Hammond há vários anos. O Hammond dizia que a ideia dele era montar um museu sobre dinossauros para crianças, para que as crianças entendessem todo o comportamento desses dinossauros, e o Dr. Grant então fez várias consultorias para o Hammond durante muitos anos. E não só o Dr. Grant, mas o Hammond contratou paleontólogos do mundo inteiro para essas consultorias. O Dr. Grant até recebeu a visita de um fiscal da Associação de Proteção ao Meio Ambiente, porque eles estavam investigando essas consultorias, porque a InGen, que era a empresa do Hammond, estava fazendo algumas compras meio suspeitas ali. Eles compraram milhões de dólares de fósseis de dinossauros e de âmbar. E ninguém sabia muito bem o que eles iam fazer com isso, porque teoricamente esse âmbar, que é seiva fossilizada ali, ele teoricamente não serviria para nada. A InGen também havia comprado uma ilha na Costa Rica com a desculpa de construir uma reserva biológica, mas a negociação tinha sido bastante obscura com o governo ali da Costa Rica. Além disso, a empresa também enviou 3 supercomputadores milionários para essa ilha, computadores inclusive que poderiam ser utilizados com o intuito militar, e também mandou 24 sequenciadores de DNA para essa ilha. Então ficou tudo muito obscuro ali, muito esquisito sobre essa empresa. Nesse meio tempo, o pessoal da universidade que estava lá com o corpo do lagarto resolveu enviar para o Dr. Grant um raio-x desse animal, porque eles perceberam que não era um lagarto basilisco e que estavam achando que inclusive pudesse ser alguma coisa mais pré-histórica. O Dr. Grant viu o esqueleto e na hora ele falou: isso realmente não é um lagarto. Esse esqueleto é o esqueleto de um dinossauro. E ficou super animado, porque talvez essa poderia ser a principal descoberta científica do ano, sei lá. Vai que havia uma população de dinossauros que havia ficado isolado por algum outro motivo na Costa Rica, e agora eles descobriram essa população. E Kiki, ele recebeu esse raio-x, ele também recebeu uma ligação do próprio John Hammond, solicitando uma consultoria em loco em uma ilha da Costa Rica, porque, segundo ele, eles estavam fazendo uma reserva biológica e os advogados da empresa estavam preocupados com a segurança dessa reserva biológica, por isso eles precisavam de especialistas para dar uma consultoria ali para a empresa, né? O Grant até fala: putz, Hammond, foi mal, mas não vai rolar. A gente acabou de receber um raio-x de um animal que parece ser um dinossauro e a gente precisa muito investigar isso com urgência. O Hammond já meio que emenda: ah, é? Vocês descobriram um dinossauro? Mas não, relaxe, que só vão passar 2 dias ali na nossa ilha, e se eu despejar um caminhão de dinheiro nas suas costas, nas suas pesquisas?
Aí o Grant, já que é assim, né, pedindo com tanto carinho, né, por que não? São só 2 dias de consultoria mesmo. O pessoal da Índia, então, junta esse grupo de consultores para ir lá avaliar a ilha. Ele é formado pelo Alan Grant, pela Ellie Sattler, pelo Ian Malcolm, que é um matemático, e o Donald Gennaro, que é um dos advogados de uma outra empresa, mas que é sócia da Índia e que está investindo ali também nessa reserva. Aqui eu faço meu primeiro disclaimer. Eu já adianto que eu nunca entendi muito bem, nem no filme, nem no livro, qual era a muito ali desse grupo. Porque o Grant e a Ellie, ok, porque o pessoal ali estava preocupado realmente com o comportamento dos animais e eles poderiam ajudar a entender esse comportamento, mas eu confesso que eu nunca entendi muito bem do porquê levarem o Ian Malcolm. Ele foi contratado para fazer modelos matemáticos do funcionamento da ilha e chegou já falando ali que, segundo a teoria do caos, a ilha não teria como funcionar e não teria como dar certo. O autor tenta convencer a gente que o Malcolm é um matemático especialista ali nessa teoria do caos, mas assim, gente, pra mim, durante todo o livro, ele só servia pra falar, olha lá, eu falei que ia dar errado, alguém me ouviu, e meio que tenta forçar ali essa teoria do caos pra cima da gente, mas, assim, pra mim isso não se encaixou muito e sempre foi muito bem, assim, meio esquisito. No filme, o Hammond, ele é um senhor super gracinha ali, super simpático, mas aqui, no livro, logo no começo a gente já percebe que ele não é muito bem flor que se cheire. Quando ele vai buscar o Gennaro de helicóptero, os dois estão conversando ali sozinhos e o Gennaro começa a questionar o Hammond sobre a segurança do parque, porque já tinha acontecido 3 mortes. E o Hammond fala, relaxa, dois homens caíram de um penhasco e o outro que morreu numa retroescavadeira. Ou seja, dando aquele miguezão forte ali, né? No livro a gente também entende, mas o que está acontecendo ali por trás da espionagem industrial, coisa que no filme não fica tão claro. Existia uma outra empresa chamada Biosyn que fazia espionagem industrial na Índia por meio de empregados infiltrados. E eles descobriram que a Índia estava então criando um parque temático com dinossauros clonados. E assim, o Parque dos Dinossauros seria o menor dos empreendimentos que essas empresas poderiam gerar. Imagina, se você conseguir criar os dinossauros para o parque, você também poderia criar, por exemplo, dinossauros pets. Você poderia modificar o DNA desses dinossauros pets para conseguirem se alimentar apenas com aquela ração que a sua própria empresa desenvolveu. Fora o merchandising ali, e isso seria um negócio multibilionário com escala mundial do que apenas quando a gente pensa ali no senso comum que seria apenas o parque. Então, o presidente da Biosyn, chamado Lewis Dodson, ele diz ali em uma reunião com os investidores que a Índia está fazendo esses dinossauros patenteados, mas que a Biosyn também poderia fazê-los se conseguissem amostras desses dinossauros. E ele já tinha uma pessoa infiltrada que em breve faria o furto do DNA desses dinossauros para eles. Depois disso, Dodson se encontra com um funcionário da Índia chamado Dennis Nedry, para combinar então como seria feita a entrega dos embriões desses dinossauros. Nedry roubaria então 15 embriões e receberia $100 mil por cada um deles. Eles seriam armazenados ali em uma espécie de lata de spray barbear com gás congelante e seriam entregues ao Dodson 3 dias depois. Voltando à caravana do Hammond, eles chegam ao parque e a primeira coisa que eles enxergam é um brontossauro. Obviamente que o Alan Grant ele fica extasiado ali com o que ele tava vendo, porque afinal só de olhar para o dinossauro, para o comportamento do dinossauro, ele já conseguia tirar dúvidas que os cientistas tinham há décadas e vinham estudando. Ali eles entenderam realmente o que eles tinham ido fazer no parque e sobre o que era esse parque. Um parque de dinossauros. E logo que eles chegaram, já começaram os problemas ali. Já logo no início, a doutora Sattler, ela percebeu que tinha muita coisa errada com o parque. Por exemplo, haviam samambaias que eram do período Jurássico. E essas samambaias, elas ainda existiam, ainda poderiam ser encontradas no Brasil e na Colômbia, mas elas foram levadas ao parque só para simular ali o ambiente Jurássico. O problema é que essas samambaias, elas eram extremamente tóxicas e elas tinham um veneno uma espécie de veneno ali, e que se uma criança tivesse contato com essas samambaias, a criança poderia morrer. E como que eles foram me colocar essas samambaias em um parque de diversões?
Ou seja, teve muita falha de consultoria ali, né? Depois disso, eles receberam todo o projeto do parque com as plantas, com o sistema de segurança, enfim, ali tudo documentado, né? E o problema é que já logo que eles estavam ali, eles perceberam que algumas coisas não batiam. Por exemplo, chegando nas instalações do hotel em que eles ficariam hospedados, algumas coisas pareciam ligeiramente diferentes do que eles haviam visto no projeto. No quarto do Dr. Alan, por exemplo, havia uma claraboia no teto ali de vidro em formato de triângulo e que daria uma aparência bem bonita ali para o quarto. Mas tanto ele quanto a doutora Ellie, eles notaram que haviam algumas improvisações, como barras de metal, tanto na claraboia quanto nas janelas, quanto em todas as portas. Era como se aquele hotel estivesse parecendo mais uma fortaleza do que um hotel. E nisso eles voltam ali para o centro de comandos do parque e o Gennaro expõe para todos que os investidores estavam preocupados com a segurança daquele parque, porque eles suspeitavam que os acidentes que haviam acontecido eram por causa dos dinossauros e que estavam havendo acidentes até mesmo no continente. O Hammond fica pistola por ele ter falado isso para todos, e ele fala que tudo aquilo era mentira, que ele ia provar que tudo aquilo era mentira. Mais um disclaimer. É interessante porque o Gennaro, no filme, ele parece todo um mimadinho ali, um advogado chato de galocha, que só quer saber dos investidores e não tá nem aí pra nada. A gente fica até meio pistola com ele no filme. Aqui no livro, não. Embora ele fosse sócio do Hammond, ele parece ser uma pessoa bem sensata, assim, que realmente estava preocupado com a segurança do parque. E por isso, inclusive, que ele foi lá investigar pessoalmente o que estava acontecendo. Depois de uma discussão bem acalorada ali entre os dois, o Hammond sai em direção ao helicóptero que acabou de chegar. E adivinha quem estava nesse helicóptero? Os dois netos do Hammond. Ele trouxe os netos justamente para tentar manipular os convidados e dizer: olha só, os meus netos, olha só, o parque é tão seguro que eu trouxe até os meus netos, duas crianças, para visitar as instalações aqui com vocês. Depois de terem juntado ali toda essa trupe, eles vão fazer então um tour pelo parque, iniciando pelos laboratórios. É nesse momento que a gente conhece o Dr. Henry Hu, que é o geneticista-chefe do parque. E aqui, diferente do filme, eles passam por realmente todas as instalações dos laboratórios. E o Dr. Henry, ele explica como funciona todo o processo de criação dos dinossauros para eles. Inclusive, também explica porque, teoricamente, os dinossauros não poderiam se reproduzir. Eles eram castrados com a raio-x, seja lá o que signifique, e, além disso, todos os animais eram fêmeas. O Malcolm até começa a questionar tudo isso, mas o Dr. Henry, ele garante que um processo de segurança eficiente. Ele também explica que os dinossauros, teoricamente, não poderiam sobreviver na natureza porque eles eram dependentes de um aminoácido que só era fornecido pelo parque. Se não me engano, era a lisina. Então, eles não teriam como sobreviver ali na natureza sem conseguir comer esse aminoácido, mas a gente sabe que não foi muito bem assim que funcionou, né? É interessante porque nesse tour ali, o Dr. Henry, ele começa a falar curiosidades sobre o próprio parque. Por exemplo, os Procompsognathus, que são aqueles dinossaurinhos ali pequenininhos, eles não foram criados por acaso. E falou que os brontossauros, que são os pescoçudos, eles defecam muito, toneladas de esterco. Só que as bactérias que fariam a decomposição ali dessas fezes não existem mais. Então eles tiveram um grande problema de manejo dessas fezes. Até que eles descobriram que os Procompsognathus, eles comiam essas fezes e conseguiam digerir elas. Por isso que eles criaram tantos desses dinossaurinhos ali pequenininhos. No meio do passeio, eles vão visitar a jaula dos raptores. O Dr. Grant, ele tem um grande fascínio pelos raptores porque é uma das espécies que ele estudava, que ele estuda ali, né? Mas por algum motivo, os raptores do parque ainda não seriam exibidos ao público. Quando o Dr. Grant pergunta ali ao Dr. Henry por que isso, ele manda um somebody love ali e ele fala que eles ainda estão preparando os raptores para serem mostrados. Ou seja, alguma coisa tem aí, né? Nesse meio tempo, o Dr. Henry pede para falar em privado com o Dr. Hammond e os dois começam a discutir bem feio ali. O Dr. Henry queria instaurar uma espécie de fase 2 do parque, que seria praticamente matar todos os animais do parque e refazê-los. Ele achava que os animais eram muito rápidos, muito mais rápidos do que eles esperavam, e que isso poderia diminuir o interesse das pessoas, além de causar problemas relacionados à segurança do parque, porque eles realmente não esperavam que os animais fossem tão rápidos, especialmente os raptores. Mas o John argumenta dizendo que se os dinossauros verdadeiros eram daquele jeito,
eram esses dinossauros que eles teriam que mostrar para o público. Em primeiro lugar, o Parque Jurássico apresenta todos os problemas de um parque temático clássico: manutenção das rotas de passeio, controle das filas, transporte, alimentação, acomodações, destino do lixo, segurança. Em segundo, temos todos os problemas de um zoológico grande: trato dos animais, englobando saúde, alimentação, bem-estar, limpeza, proteção contra insetos, parasitas, alergias e outras doenças, manutenção das barreiras e assim por diante. Fiz uma pausa para dar uma tragada no cigarro. E finalmente temos um problema inédito: cuidar de uma população animal com a qual alguém jamais lidou antes. Ora, não é tão difícil assim, o Hammond argumentou. É, sim, mas o senhor não fica aqui para acompanhar isso. Os tiranossauros bebem água da lagoa e ficam doentes às vezes, mas não temos certeza do motivo. As fêmeas dos triceratops se matam em lutas pelo controle de território e precisam ser separadas em grupos menores, de 6. Também não sabemos o motivo. Os estegossauros vivem com as línguas feridas e com diarreia, por razões que ninguém compreende, mesmo depois da morte de 2 deles. Os Ipsilodontes, acho que é assim que se fala, têm problemas de pele, e os Velociraptores... Vamos deixar pra lá os raptores, Hammond disse. Estou cansado de ouvir reclamações sobre os Velociraptores. Eles são as crianças mais terríveis que já vi. Isso mesmo, Muldoon concordou em voz baixa. Deveriam ser todos destruídos. O Muldoon, gente, é o cara responsável pela segurança do parque. Você queria colocar coleiras com rádio neles, Hammond lembrou, e concordei. Sim, eles arrancaram todas com os dentes em pouco tempo. Mesmo que os raptores nunca consigam escapar, Arnold diz. Já o Arnold era o chefe do parque em si, era o gerente ali. Devemos aceitar o fato de que o Parque Jurássico é, por definição, perigoso. Saco! Hammond exclamou. De que lado vocês estão, afinal de contas? Temos atualmente 15 espécies de animais extintos e a maioria delas representa algum perigo, Arnold afirmou. Fomos forçados a adiar o passeio pelo rio por causa dos dilofossauros e o do viveiro dos pteratops, porque os pterodáctilos são imprevisíveis. Não se trata de atraso de engenharia, Sr. Hammond. Temos problemas no controle dos animais. Para Muldoon, alguns dos animais ofereciam riscos excessivos e não deveriam viver soltos no parque. Em parte, o perigo derivava do conhecimento precário disponível a respeito dos animais. Por exemplo, ninguém jamais suspeitava de que os dilofossauros fossem venenosos até que observaram o modo como caçavam ratos existentes na ilha. Eles mordiam os roedores e recuavam, esperando que morressem. E ninguém suspeitava que os dilofossauros podiam cuspir, até que um dos tratadores quase perdera a visão ao levar um jato de veneno. Eles também descobriram que os dilofossauros poderiam cuspir a uma distância de 15 metros. Como isso implicava na possibilidade de um visitante ser atingido dentro do carro e ficar cego, a administração preferira remover as bolsas de veneno. Os veterinários tentaram isso 2 vezes com animais diferentes, sem sucesso. Ninguém sabia onde o veneno era secretado, e ninguém saberia até se fazer autópsia em um dilofossauro, mas a administração não autorizava o sacrifício de um deles. Muldoon preocupava-se mais ainda com os velociraptores. Caçavam por instinto, nunca deixavam passar uma presa, matavam mesmo quando não sentiam fome. Matavam pelo prazer de matar. Eram ágeis, corriam muito e saltavam a uma distância surpreendente. Possuíam garras letais nas 4 patas. Um golpe em um braço retalharia uma pessoa, arrancando suas entranhas, e as presas poderosas rasgavam a carne, ao invés de mordê-la. Sua inteligência superara em muito a dos outros dinossauros, parecia ter um dom natural para fugir das jaulas. Os raptores possuíam a inteligência dos chimpanzés, e, como os chimpanzés eram ágeis, dotados de mãos habilidosas que lhes permitiam abrir portas e manipular objetos, escapavam com facilidade. E, como Muldoon temiam, um deles finalmente fugira, matando 2 trabalhadores e mutilando um terceiro antes de ser capturado. Depois desse episódio, o alojamento dos visitantes havia sido reformado, ganhando portões com barras de ferro e uma cerca alta em todo o perímetro, e janelas com vidros temperados. E a área reservada aos raptores adquirira sensores eletrônicos capazes de detectar qualquer tentativa de fuga. Teoricamente, a segurança parecia ser bem forte. Eles conseguiam avaliar em tempo real
todos os animais do parque por meio de sensores, e esses sensores cobriam 92% de toda a superfície da ilha. Eles contavam os animais um por um a cada 5 minutos, e os animais precisavam ser alimentados com lisina a cada 24 horas, senão eles morreriam. Talvez. Eles iniciam um passeio pelo parque em 2 carros diferentes, movidos por trilhos. O passeio começa a ser bem monótono ali, vendo plantas, alguns dinossauros herbívoros, até que eles chegam finalmente na parte do Tiranossauro Rex, que está devorando uma cabra. Eles continuam passando ali até que eles passam pelos apatossauros, e o Tim, um dos netos do Hammond, ele começa a gritar falando que ele viu um dinossauro correndo. Ele era bem nerdinho e ele jurou de pé junto que ele tinha visto um Velociraptor correndo no meio das árvores. E aí todo mundo ficou, você tá maluco, menino? Cala a boca e fica quieto. Fica quieto no banco aí. Para de encher o saco. Até que eles chegam a um local onde havia um estegossauro doente. O Dr. Grant e a Dra. Ellie conversam com os veterinários e os funcionários do parque não faziam ideia do que aquele estegossauro tinha. A doutora Sattler, ela descobre que era por causa de algumas plantas tóxicas contaminadas. Só que no meio do rolê, que eles estão vendo do estegossauro ali, adivinha o que o Dr. Grant acha? 2 ovos de dinossauros chocados. Um dos administradores do parque que estava com eles, chamado Ed Regis, ele começou a teimar ali, falando que eram ovos de pássaro, e os paleontólogos, mano, não são ovos de pássaro, são ovos de dinossauro. O Ian Malcolm ali sempre aproveita para falar, lá, tava falando que ia dar merda, capitão, aí ó, a vida sempre encontra um jeito. O Dr. Grant até dá uma trocada. Além disso aqui ser um ovo de dinossauro, ele é um ovo de Velociraptor. Eles começam ali uma discussão desenfreada. O Malcolm pede para ver o sistema de contagem dos computadores do parque. E é muito besta isso. Sempre que eles pediam pro chat GPT lá deles contar os animais, eles pediam assim: chat, conta os 239 animais do parque. E aí o computador ia lá e contava. O parque tem 239 animais. Só que daí o Malcolm falou assim: chat, conta os 240 animais do parque. E o computador: o parque tem 240 animais. Só aí eles perceberam essa falha no sistema, em que o computador sempre contava o número pré-estabelecido que eles haviam pedido, com o intuito de deixar o sistema mais rápido e pré-programado. Ou seja, o prompt que você digita aí no chat GPT, no final das contas ele importa, né? Então ali no final o computador contou certo agora, 292 animais, ou seja, tinha mais de 40 animais que eles nem sabiam que existiam. E dentro desses animais a mais, tinham vários Procompsognathus e vários Velociraptores, ou seja, os animais estavam se reproduzindo, mas agora como que eles estavam se reproduzindo? Onde fizeram os ninhos? Precisaríamos localizá-los, Grant respondeu. Os dinossauros escolhem lugares ermos para os seus ninhos. Por que há tão poucos animais grandes? O Rua argumentou. Se um ninho de Maiasaurus tem entre 8 e 12 ovos, deveríamos encontrar 8 a 12 maias, e não apenas um. Isso mesmo, Grant concordou. Entretanto, os raptores, os Procompsognathus soltos no parque, provavelmente alimentam-se dos ovos dos animais maiores, além de atacar os filhotes também. Mas nunca vimos nada disso, o Arnold disse pelo rádio. Os raptores são animais noturnos, Grant lembrou. Alguém vigiou o parque durante a noite, seguiu-se um longo silêncio. Era o que eu pensava, o Grant tornou a falar. Olhe, Hu disse, um fato ainda não foi explicado. Todos os animais são fêmeas, não podem procriar. Grant já havia pensado naquilo. Recentemente chegara ao seu conhecimento um curioso estudo realizado na Alemanha que poderia ser a resposta. Quando prepararam o DNA dos dinossauros, só dispunham de fragmentos, certo? Certo, Hu disse. Para completar a cadeia, foi necessário incluir fragmentos de DNA de outras espécies? Em alguns casos foi, Hu admitiu. Era o único modo de realizar a tarefa. Algumas vezes usamos DNA de aves, diversos pássaros e outras DNA de répteis. Algum DNA de anfíbio, especificamente DNA de rã, provavelmente, mas preciso confirmar. Confirme, Grant pediu. Acho que isso dará a resposta. Mais pra frente, o Grant explica que algumas rãs
podiam modificar o seu sexo quando haviam muitas fêmeas, e assim voltarem a se reproduzir, ou seja, os animais estavam mudando de sexo. No que os visitantes resolveram voltar então para o centro de controle, eles estão passando ali por um lugar que dá para ver as docas, e as crianças com binóculos conseguem enxergar que em um dos barcos que estava ancorado e estava voltando ali para o continente, eles viram velociraptores entrando nesse barco. E aí ficaram desesperados, ou seja, aqueles dinossauros estavam indo para o continente. E aí ficam desesperados, temos que voltar logo ali para mandar esse barco voltar. Só que eles não conseguiram avisar pelo rádio, porque daí veio a cagada principal. Nisso, no centro de comando, o Nedry, que era o cara lá da TI, ele estava trabalhando para consertar alguns bugs que os computadores do parque tinham, porque na verdade o parque tinha uma penca de bug ali para arrumar. E aí o Nedry fala assim, eu não vou dar conta de fazer tudo isso sozinho, eu vou precisar entrar em contato com a minha equipe para eles me ajudarem lá da Califórnia. Aí, né, assim, anos 90, internet de escada, eles precisam usar todas as linhas de comunicação do parque para que o Nedry conseguisse enviar os arquivos de computadores para a equipe dele. E aí ele acabou congestionando todas as linhas de telefone do parque, ou seja, a ilha ficou incomunicável. Aí ele fala que ele vai buscar uma Coca-Cola e some. Nesse meio tempo começou uma tempestade na ilha, os rádios também pararam de funcionar, os carros que estavam voltando deram defeito, pararam bem na frente. Adivinha de onde? Óbvio que da área do Tiranossauro. Só que por que deram todos esses BOs? Tudo foi por causa do Nedry. Tudo isso foi programado para que ele conseguisse entrar nos laboratórios de genética, desligar ali a segurança, para conseguir roubar os embriões dos dinossauros. Dennis Nedry empurrou a porta que indicava fertilização. Com a energia do perímetro desligada, todas as fechaduras de segurança haviam sido desativadas. Qualquer porta do prédio podia ser aberta com um toque. Os problemas com os sistemas de segurança ocupavam o primeiro lugar na lista de bugs do Parque Jurássico. Nedry ficou pensando se alguém já imaginara que não se tratava de bugs. Ele programara tudo, até a clássica passagem secreta. Poucos programadores de grandes sistemas de computador resistiam à tentação de deixar uma entrada secreta para o seu próprio uso, em parte por bom senso. Se os usuários incompetentes travassem o sistema e o chamassem para resolver o problema, e em parte era uma espécie de assinatura, como uma pichação no muro, e em parte um seguro para o futuro. Nedry estava furioso com o projeto do Parque Jurássico. No final, a InGen solicitaram mudanças radicais no sistema e não parecia disposta a pagar por elas, argumentando que estava tudo previsto no contrato original. Houvera ameaça de processo. Escreveram cartas a outros clientes de Nedry, insinuando que ele não merecia confiança. Pura chantagem. E no final, Nedry tinha sido obrigado a engolir o serviço extra no Parque Jurássico e realizar as mudanças pedidas por Hammond. Ele roubou os embriões e a ideia era levar esses embriões nas docas para um barco que estava voltando, ali que estava aguardando para voltar para o continente. E esse desligamento do sistema demoraria apenas alguns minutos até ele conseguir fazer ali, entregar pro barqueiro. Só que como ele desligou todos os sistemas do parque, desligou também a energia das cercas elétricas. E aí o povo da administração começou a entrar em desespero. O Muldoon, que era o chefe da segurança do parque, ele foi pegar o Jeep com as armas para ir resgatar o pessoal que tinha ficado parado na frente do Tiranossauro. Só que adivinha quem pegou o único Jeep disponível? O nosso colega da TI, o querido Dennis Nedry. E aí nós temos a famosa cena do Tiranossauro Rex, que ficará para a segunda parte do nosso livro, obviamente que eu ia deixar a melhor parte para o final, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então logo em breve teremos a segunda parte do livro O Parque dos Dinossauros, que começam a acontecer as coisas mais interessantes. Nós temos a aventura realmente aí do Survivor Horror, ou do Dino Crisis, e finalmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam daquele like maroto, e a gente se vê na semana que vem com a segunda parte desse livrão aqui. Tchau!